Agricultura BR começa trazendo em destaque o mercado de soja e milho e um levantamento recente em relação ao do Rabobank, que trouxe para o mercado informações que são importantes sobre o que vem ocorrendo neste mercado, ainda mais frente a um cenário de forte desvalorização da moeda nacional. O real continua bastante fraco e já as expectativas do setor financeiro é que ele feche o ano mais baixo do que aquilo que estava se prevendo inicialmente neste ano. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com a Marcela Marini, ela que é analista de grãos e oleaginosas do Rabobank e participa conosco desta edição de Agricultura BR. Marcela, obrigado pela sua participação. Eu vou começar fazendo uma pergunta a respeito do levantamento que foi publicado por vocês. Como é que é o sentimento que vocês têm hoje do que vem sendo ofertado de soja e milho no Brasil e as negociações que a gente tem aqui no país neste momento? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, em relação às nossas estimativas de safra, né, então para a safra de soja 23, 24, nós estamos projetando aí uma safra total de 150 milhões de toneladas, e já em relação ao milho, a gente está falando de uma safra de 123 milhões de toneladas. Ambas menores do que no ano passado, né, vale lembrar que em 2023 o Brasil colheu safras recordes, tanto de soja como de milho, e para esse ano a gente está aí projetando aí uma redução bem significativa, cerca aí de 12 milhões de toneladas de redução para a safra de soja e 12 milhões também de redução para a safra de milho. Já em relação à comercialização e também aos preços, a gente está vendo movimentos opostos, né? Então, em relação ao mercado de soja, a gente tem visto aí que a desvalorização cambial tem favorecido a precificação da oleaginosa no Brasil. Durante o mês de junho, aí, de acordo com o indicador do CPEA, por exemplo, a gente está observando um aumento de 2% em relação às cotações de maio, e isso tem feito com que a comercialização avance num ritmo bem importante. Safra 23, 24, como também a safra 24, 25. E já o movimento do milho é o oposto. Então, enquanto a gente observou aí um aumento em relação aos preços de soja, os preços de milho estão diminuindo 2% também durante aí o período de junho. Fazendo com que o produtor se afaste cada vez mais aí, das vendas, né. Em relação ao milho, um ponto que eu acho bem importante é que mesmo com essa desvalorização cambial, a gente não está vendo uma reação importante para os preços de milho, né. Mostrando aí que os fundamentos, de maneira geral, têm um tom mais baixista aí para a safra 24, 25 e 23, 24, principalmente se a gente confirmar aí essa safra prevista de milho para os Estados Unidos de 377 milhões de toneladas. Marcela, você falou a respeito dessas previsões que nós estamos acompanhando, e o Departamento de Agricultura norte-americano tem trazido um cenário, quando a gente fala da safra 24-25, que mostra uma oferta muito maior, muito mais pesada, tanto de soja quanto de milho. De soja, por exemplo, considerando o potencial de safra, são 423 milhões de toneladas na produção global. Uma grande safra nos Estados Unidos e uma safra de 169 milhões de toneladas de soja aqui no Brasil. Como que o produtor hoje, que vai fazer a semeadura, não vai ter grandes investimentos, a expectativa do que eles estão contando para nós aqui é esta, mas como que ele está se articulando para comercializar? A gente consegue enxergar essa comercialização já da safra 24, 25, antes de se ter um andamento melhor da safra norte-americana, tanto para milho quanto para soja? Sim, acho que um dos pontos aí que a gente pode citar, principalmente, é a comercialização da soja 24, 25, que no Mato Grosso até um ponto de surpresa, mas ela já está aí um pouco acima dos mesmos níveis do ano passado. Se eu não me engano, são 17% da safra hoje que estão precificadas, contra aí 13% em relação à safra passada ao ano passado. Então o produtor, eu acredito que ele vem aí se protegendo, utilizando ferramentas aí que auxiliem ele na hora de precificar essa soja,
principalmente para garantir uma boa margem, né. A gente observou que nos últimos 2 anos, principalmente, as vendas foram muito postergadas pelo produtor rural aqui no Brasil, e isso fez com que ele observasse aí uma redução bem significativa das margens dele, né. Então acho que a mensagem que fica é que nos 2 últimos anos ele acabou postergando essas vendas, essas travas futuras, e esse já pensando nesse início de safra 24/25 que já está aí finalizando o plantio nos Estados Unidos, eu entendo que ele está querendo proteger essa margem dele, já avançando com a precificação da safra da soja para o próximo ciclo. Marcela, em E relação vale às... lembrar também, Pode continuar, por favor. só mais um ponto que eu acho importante. Eh, a gente acredita aí que para a safra 24/25 o Brasil ainda vai apresentar um aumento da área plantada, muito menor do que os observados nos últimos 5 anos ou até mesmo dos últimos 15 anos. A gente está falando aí de um leve aumento de 1,5%, e se o clima colaborar, a gente pode sim aí ter uma safra acima de 160 milhões de toneladas tranquilamente. Tá certo, Marcela. Marcela, nós estamos falando da safra 23/24, principalmente em relação ao milho. O mercado ele não tem andado, não tem desenvolvido. Os preços continuam bastante contidos para o milho. Há recuos também fortes na Bolsa de Chicago para o cereal. Aqui no Brasil, a gente tem uma oferta menor nesta campanha. Segundo a safra, ela tem uma colheita bem menor do que a safra passada, independente da fonte de informação, ela vai mostrar este cenário e, contudo, a gente não vê esse desenvolvimento. Em relação ao consumo interno e às exportações de milho, primeiro, essas exportações podem ser maiores do que a Conab tem dito nos seus 3 últimos levantamentos? E mais, esse consumo interno de milho pode pagar um pouco mais por este cereal? Bom, eu acredito que sim, o mercado interno vai ter que muito provavelmente pagar um prêmio e a paridade de exportação do milho hoje, muito porque a gente entende que essa redução de safra vai significar sim uma redução de exportação. Então, ano passado, o Brasil, durante os meses de janeiro a dezembro de 2023, exportou aí 55 milhões de toneladas de milho. Para esse ano, a gente está falando de uma exportação de 40 milhões de toneladas. Por que que eu acredito que o mercado interno vai ter que pagar um prêmio sobre a paridade de exportação? Porque a gente vai ter que garantir o abastecimento do mercado interno, e 2, os principais aí importadores de milho têm outras opções para garantir a originação desse milho, que seriam a Argentina, que está produzindo aí cerca de 10 a 15 milhões de toneladas a mais de milho do que produziu no ano passado, e principalmente nos Estados Unidos, já que na safra 23/24, vale recordar que o produtor norte-americano colheu uma safra recorde de milho de 390 milhões de toneladas. E essa safra, se a gente considerar essa safra passada de 390 milhões de toneladas, isso representa um aumento de 43 milhões de toneladas de milho em relação à safra 22/23. Ou seja, o produtor norte-americano está segurando muito milho. A gente entende que o mercado norte-americano ainda tem muito milho para ser ofertado, tanto para a safra 23/24, quanto para a safra 24/25. Então, sim, a gente entende que a redução nas exportações do Brasil devem ocorrer em 2024. O mercado interno deve subir um pouquinho, o consumo do mercado interno, e muito por esse cenário aí de aumento da oferta em outros grandes exportadores do cereal. Nesta sexta-feira há uma expectativa até maior para o relatório que vai mostrar as áreas nos Estados Unidos que estão ocupadas já com a safra 24/25. Mas também tem um relatório de estoques, e esse relatório de estoques ele deve mostrar um cenário de estoques mais altos para soja e mais altos ainda para milho. Quando a gente olha essas projeções, a gente imagina o seguinte, que o cenário para a soja vai continuar
bastante complicado, ainda mais porque não tem a revisão ainda da safra 23-24 pelo Departamento de Agricultura americano, continua havendo uma safra muito alta, tanto de soja quanto de milho. Mas quando a gente olha as projeções para estoque de milho dos Estados Unidos, e este é um número que deve ser muito próximo à realidade, esse estoque é alto, ele deve se manter elevado. O cenário para o milho, então, ficaria complicado da mesma forma para o ano de 2025? No nosso entendimento, sim. Uma coisa que eu gosto de falar, tanto em entrevistas quanto também nas minhas apresentações, é que quando a gente observou aqueles preços recordes das principais commodities agrícolas lá em 2022, isso trouxe um estímulo para a gente aumentar a produção e safra muito grande. Porém, nesses preços recordes que a gente observou lá em 2022, o estímulo para a demanda era exatamente o oposto, era para a gente reduzir o ritmo da demanda. Então, eu entendo que o mercado está entrando aí num novo ponto de equilíbrio, ele vai ter que, de alguma maneira, encontrar demanda para essa oferta crescente de grãos que o mundo está produzindo, né, não só o Brasil. Vale lembrar que nesse período a gente também maximizou muito o plantio das segundas safras, então a gente aumentou não só a área de soja, como também a área de milho, como também a área de algodão, e esse cenário para 2025 ele acaba sendo muito parecido ao que a gente está vivendo em 2024 de preços menores. É claro que a gente ainda vai vivenciar e observar uma volatilidade muito grande dos preços, principalmente em relação ao mercado climático, mas se confirmadas aí safras boas no Brasil, não recordes, mas boas, também na Argentina, né, que aí vai iniciar o plantio também aí no final do ano, eu entendo que sim, a gente pode ter preços ainda menores para 2025 e por isso a importância do produtor aí de garantir uma margem boa, para o seu negócio.